E mesmo passando devagarzinho nas lombadas, olha só, sentiu, pegou o meio do carro, não foi nem a ponta nem a parte de trás, foi o meio. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Nesse vídeo a gente traz para vocês o Mercedes-Benz AMG CLA 35, um modelo esportivo para quem gosta de um carro diferenciado. Aqui, pessoal, temos um modelo para quem não abre mão de desempenho, mas também quer um carro para utilizar aí no dia a dia, até mesmo para uma condição de viagem numa pequena família. Esse modelo foi atualizado recentemente. Ele ganhou aí um novo facelift e até mesmo tecnologia híbrida leve no motor. Aqui eu vou apresentar os principais motivos para você conhecer o CLA 35 AMG. Primeira coisa para a gente entender é a categoria de produto. Esse carro aqui faz parte dos veículos compactos da Mercedes-Benz. Nessa engenharia, nós temos vários produtos, como o Classe A, o Classe B, o GLA, o GLB e até mesmo o CLA. Todos eles utilizam aí uma mesma plataforma, que nesse momento é a MFA 2, a segunda geração da plataforma MFA. MFA significa Modular Front Wheel Architecture. Front wheel, tração dianteira. Só que aqui tem um detalhe, porque este modelo, ele tem tração Formatic, ele tem tração aí nas 4 rodas. A gente já vai explicar isso para vocês, mas de toda forma foi uma plataforma compacta inicialmente prevista para modelos com tração apenas nas rodas dianteiras. E aí começam as diferenças desse produto. E a diferença está aqui, nesse brasão aqui na frente, AMG, porque, como vocês já sabem, a divisão AMG é aquela da Mercedes-Benz que cuida dos veículos de proposta esportiva ou super esportiva da marca. Então, esses modelos que levam aquela assinatura AMG, eles têm uma série de alterações em relação ao carro civil, por assim dizer, né? Então, se a gente comparar esse carro aqui, por exemplo, com o CLA 200 ou 250, aqui nós temos uma série de modificações para o carro entregar mais performance. Mas dentro da linha AMG não é tudo igual. Existem degraus diferentes. E isso não é uma coisa que só a Mercedes faz. Outras marcas fazem também. Então muita gente costuma dizer, mas esse carro aqui não é um legítimo AMG. Pessoal, vamos lá. É uma AMG sim, só que a AMG tem 2 linhas de produtos. Então ela tem uma linha de carros esportivos, que é o caso desse, e aí ela vai ter a linha dos super esportivos. Então do mesmo jeito que você tem o CLA 35, você vai ter o CLA 45, que aí seria a linha super esportiva da Mercedes-Benz. E aí é claro que existem diferenças entre o modelo esportivo e o modelo super esportivo. Agora, você sabe o que significa essa sigla AMG? Eu já vi várias pessoas, inclusive no YouTube brasileiro, dizendo que significa Affalterbach Motor Group. Por quê? Porque tem essa palavra aqui, ó. Para começar, a pronúncia em alemão é um pouquinho mais difícil, mas é Affalterbach. Essa é a cidade onde está a sede da AMG, sede de superesportivos da AMG na Alemanha, que é onde a maioria desses carros são produzidos, não todos, a maioria deles. E esse nome da cidade em alemão não tem nada a ver com a sigla AMG. A sigla AMG vem da junção de 3 nomes, que são Alfred, Melker e Großraspach. Esse último é o nome da cidade de um dos fundadores. Os 2 primeiros nomes são os sobrenomes dos fundadores aí da AMG. Portanto, a AMG, pessoal, não tem nada a ver com a palavra Affalterbach, que é onde está a sede da Alemanha. São os nomes juntados aí dos fundadores e a cidade de origem de um deles. Uma das atualizações aí que o CLA recebeu recentemente foi um novo design aqui na frente. Relativamente sutil essa mudança, mas a gente tem aí uma grade diferente, com um desenho bastante esportivo, e os faróis
também que tem um desenho diferente. Aliás, aqui farol totalmente iluminado em LED, com ajuste automático de altura, sistema aí do tipo projetor, tanto no farol alto quanto no farol baixo, e o pisca também totalmente iluminado em LED. Mas como vocês perceberam, esse carro aqui, por exemplo, não tem farol auxiliar dianteiro. Quando você abre o capô, é a hora que você vê a principal diferença da linha de produtos da AMG. Então a gente tem o CLA 35 e o CLA 45. Aqui no 35, nós temos um motor 2.0 turbo de injeção direta, que a Mercedes-Benz usa o código M260. Esse motor aqui é um motor de linha de produção normal da Mercedes-Benz. Você encontra ele em vários outros modelos, inclusive aí com a assinatura 300, né, o C300, o E300. Só que quando ele vem na linha AMG, esse motor recebe uma preparação para ter um pouco mais de potência. E aí é que está a diferença para o motor puro AMG. Porque esse carro aqui não é necessariamente fabricado em Affalterbach. Já os carros de linha 45, no caso do motor 2.0, eles têm lá um motor montado à mão, assinado por um engenheiro responsável e que vem uma plaquetinha aqui em cima. Então aí você consegue ver uma das principais diferenças. Não quer dizer que esse carro aqui não é um AMG, mas ele não é um AMG super esportivo. Sim, tem preparações AMG que deixa ele mais esportivo e mais potente. Então vamos lá, aqui esse motor 2.0 tem 306 cavalos de potência máxima com 40,8 kgfm. Esse mesmo motor, quando ele não está num carro de linha AMG, a potência dele vai ficar ali na casa dos 250 cavalos aproximadamente. E o torque máximo vai ficar ali na casa dos 350 Nm, ou seja, 35 kg de torque. Então você vê que aqui o motor recebe uma preparação para ficar efetivamente mais potente. Outro detalhe que muda, tá vendo essa barra aqui em cima, que liga a parte superior aí dos dois amortecedores? Isso aqui é uma barra anti-torção. Ela ajuda a diminuir a torção de carroceria, principalmente em situações extremas, onde o carro entra ali numa curva muito acentuada. Então ele ajuda a ter mais estabilidade, diminuir a torção de carroceria e o carro fica com um conjunto dinâmico mais interessante. Essa é outra modificação feita aqui pela linha AMG. E para entregar toda essa potência nas rodas, aqui nós temos um câmbio robotizado de dupla embreagem de 8 marchas. Eu estou chamando a atenção porque você vai encontrar outros carros da Mercedes-Benz que também tem o câmbio robotizado de dupla embreagem, porém de 7 marchas. Então aqui a gente já vê que o conjunto mecânico do carro está modificado para entregar mais performance. A atualização recente que esse motor também ganhou foi o sistema híbrido leve, conhecido pela sigla MHEV, que significa Mild Hybrid Electric Vehicle. Esse sistema híbrido leve ele tem uma outra bateria de 48 volts e ele faz várias coisas. Uma delas é dar a partida no motor. Então você não tem aquele tradicional motor do arranque, né? Você tem aí um motor gerador que dá a partida de forma muito mais suave no motor. Ele também permite acrescentar um pouquinho de potência de forma relativamente instantânea, cerca de 14 cavalos. A bateria que esse sistema usa tem em torno de 1 kW, não é muita coisa. Então não é sempre que você vai ter esses 14 cavalos, mas em algumas situações você tem sim esse acréscimo de potência. Existe também um acréscimo de torque, porém a Mercedes não divulgou o quanto é esse torque a mais. Claro que se é um modelo de proposta esportiva, ele tem que ter um bom desempenho. E esse carro vai de 0 a 100 em apenas 4,9 segundos. Nada mal para um motor de 306 cavalos. E a velocidade máxima, limitada eletronicamente, é de 250 km por hora. Não é todo mundo que vai se preocupar com o consumo de um carro de proposta esportiva, mas vamos lá, né? Consumo declarado pelo Inmetro, cidade 9,1 km por litro, estrada 11,1 km por litro. Mas a gente já fez aí alguns testes. Quando a gente pegou o carro, ele já estava com uma boa quilometragem acumulada. O computador de bordo informava 10 km por litro de consumo. Mas aí a gente já fez aí os nossos testes. E olha só,
Na estrada, a melhor condição que a gente conseguiu foi de impressionantes 17,9 km por litro. Claro, dirigindo de forma moderada, mas ainda assim o número foi muito bom. E aí no uso misto ficou em 13,2 km por litro. Em todos os casos, a gente ficou com um número bem melhor que o Imetro. Agora, um veículo desses com mais performance precisa ter um conjunto de freio e suspensão adequado para a velocidade máxima de 250 km por hora. E é exatamente o que a gente vê aqui. Começando aí pelas rodas, aro 19 polegadas. E você tem um pneu aqui bastante largo, 245, com um perfil bem baixo, apenas 35. Aliás, tem que tomar bastante cuidado com esse buraco. E não é só isso. Se você olhar o freio, você vai ver que ele leva aí a assinatura AMG. Claramente temos um disco bem maior aqui na frente, que é ventilado e perfurado. E não é só aí. Se a gente olhar aqui atrás também, você vai ver que o disco também é ventilado e perfurado. E por fim, só de olhar o carro, você já percebe que a suspensão aqui é mais baixa quando você compara aí com o CLA Civil. Tudo isso são modificações que a AMG faz no carro. Tem também alguns detalhes estéticos, como a capa do espelho retrovisor pintada em preto brilhante, as molduras aqui das portas também em preto brilhante, aqui na parte superior, e na parte de baixo, outro detalhe em preto brilhante. O carro também traz aqui um teto solar panorâmico, não ocupa toda a área do teto, mas ele é maior do que aqueles tetos convencionais. E uma coisa que chama bastante atenção é a porta, porque quando você abre ela, não tem aqui aquele frame da porta, né? Tem esse desenho mais esportivo de um carro coupé, onde o vidro encosta diretamente aqui na borracha. Então quando você abre aqui o vidro traseiro, você consegue ver bem, tá vendo? O vidro está aqui e o limite do vidro, ele encaixa ali na borracha e quando você fecha ele sobe um pouquinho. São detalhes estéticos, tudo isso para deixar uma proposta, digamos assim, mais esportiva no modelo. E quem são os concorrentes aqui da CLA 35? Como já foi explicado, você tem dois níveis lá dentro da linha AMG. Tem o esportivo, que seria a CLA 35, e o super esportivo, que seria a CLA 45. Nos mercados internacionais, o concorrente desse carro aqui seria o Audi S3 Sedan e também a M235 da BMW. Só que esses dois modelos hoje não estão disponíveis no mercado brasileiro. Então a CLA 35 AMG está sozinha nesse segmento. Assistências à condução. O modelo utiliza um radar frontal atrás aqui do símbolo da Mercedes-Benz, radar eletromagnético, e trabalha em conjunto com câmeras instaladas ali no para-brisa. Então o modelo consegue ter, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e até mesmo o sistema de centralização de faixa. Aqui atrás, mais modificações aí da linha AMG. Você consegue ver um para-choque mais esportivo, inclusive com detalhes aerodinâmicos reais e também dupla saída de escapamento. Tudo isso para garantir uma melhor performance ao modelo. Como acontece lá na frente, toda a iluminação aqui atrás é 100% feita em LED. Inclusive, as lanternas também são pontos que foram recentemente atualizados aqui no CLA 35 AMG, modelo 2024. Porta-malas, você vai acessar ele através do símbolo, tem uma espécie de maçaneta aqui. Primeira coisa, esse porta-malas não tem aí acionamento elétrico da tampa, o que existe é um sistema de contramolas, né, que quando você abre, as molas automaticamente já levantam a tampa do porta-malas. Mas isso não é elétrico, é apenas mecânico. Vocês podem ver uma coisa interessante, que as dobradiças elas não invadem espaço útil do porta-malas, elas ficam aqui em área protegida, o que é muito bom, porque assim, quando você lota o porta-malas, não tem perigo de no momento de fechar a tampa, a dobradiça do porta-malas pegar aí na sua bagagem. E o espaço aqui é muito bom, são 460 litros, isso na medição VDA. Aqui no piso do porta-malas, você consegue levantar essa parte. E a gente observa um espaço adicional para guardar mais coisas aqui nessa região. Esse carro não tem step, o que ele tem é o kit de reparo composto por compressor e o sistema selante. Lembrando que esse carro não tem aquele pneu run flat, é um pneu convencional.
A gente também tem aqui, isso, vocês estão vendo, é o módulo do sistema de som, e ali na frente a gente tem o subwoofer para reforços de grave. E embaixo dessa placa aqui, nós temos a bateria de 12 volts. A gente até consegue ver ali a conexão positiva do vermelho e a conexão negativa ali do conector preto. A bateria do sistema híbrido leve de 48 volts não é acessada pelo cliente no carro. Interior do carro. Vamos começar aqui pelos bancos, falando do desenho esportivo que esse banco tem. Inclusive, couro na lateral com costura em vermelho, aqui no meio você tem um material que a Mercedes chama de dinâmica, né? Também com costura. E o encosto de cabeça integrado, você vê que tem uma mescla aqui de materiais. Falando da porta, também temos uma boa qualidade de acabamento, porque a parte superior aí você tem um couro suave ao toque, na parte central é o mesmo material de dinâmica dos bancos, você também tem ajuste elétrico do banco do passageiro, as mesmas funções que você tem no banco do passageiro você tem no motorista, e espaço para guardar coisas também aí na porta. Vindo para dentro do carro, mesmo material da porta, aqui em cima você também tem o couro com a costura em vermelho, esse material é um material emborrachado, aqui não é alumínio, é um plástico que parece alumínio, mas você vê uma qualidade de acabamento dentro do CLA 35 muito legal. E o destaque, ó, cinto de segurança também em vermelho, reforçando essa esportividade. Aqui dentro, o console central não tem muita coisa de diferente da outra CLA. Então você tem aqui um descansa-braço, apertando o botão porta-objetos, duas portas USB do tipo C, porta-objetos aqui também, botão do volume da central multimídia, esse daqui para usar o sistema de procura de vagas de estacionamento, aqui o Dynamic Select, que você consegue usar os modos de condução, porta-objetos, aqui no caso 2 porta-copos, que inclusive você consegue abrir aqui essa aba para copos menores, e aqui um carregador de celular por indução. Então o console é bastante parecido ao de qualquer outra CLA. O ar-condicionado aqui é digital e automático de dupla zona, então você consegue ter uma temperatura diferente para passageiro e motorista. Além das funções físicas, que você tem aqui o botão de sincronizar, você também tem o botão de velocidade do ar que você consegue aumentar e diminuir. Aqui no menu você consegue acessar funções do ar-condicionado, só que tudo isso é replicado aqui na tela do multimídia, que é onde você faz o direcionamento, para onde você quer direcionar o sistema do ar-condicionado, se você quer sincronizado ou não, além do botão físico, se você quer o sistema desligado ou ligado e o controle de temperatura. Então, as funções principais do ar-condicionado estão integradas à tela da central multimídia, também oferecendo botões físicos. Central multimídia é o Mercedes-Benz MB UX que a gente já conhece de outros carros da Mercedes. Então ele tem aqui uma tela touchscreen, se o passageiro quiser utilizar, ele vai usar diretamente na tela. O motorista pode usar aqui os botões do volante do lado direito para selecionar aqui os menus e ter uma interação. Destaque que esse carro está com mapa de GPS embarcado, e isso é um diferencial porque não são todos os carros da Mercedes-Benz que trazem o mapa de GPS embarcado. Então por essa central você tem aqui o menu do telefone, rádio, função de mídias, função de conforto, também aqui os ajustes AMG, definições do carro. Tem um menu de atalho rápido, que é esse, que abre funções mais utilizadas, como sensor de estacionamento, o assistente de manutenção de trajetória, o assistente ativo de direção, que esse aqui inclusive centraliza o carro na faixa, o alarme do carro e a proteção anti-reboque. Se for necessário mais funções, aperta aqui todas as definições, aí você vai ter tudo relacionado à parte de assistência do carro. Você também vai ter aqui a parte do veículo, onde você consegue ajustar questões de condução, conforto e alguns outros detalhes, a parte de iluminação interna, o sistema de comando de voz da central, que ela aceita o comando, e também aqui parte de informações da central. Mas eu vou detalhar para vocês alguns outros menus aqui que são um pouquinho mais interessantes. Nesse menu conforto, você consegue ter a cinética dos bancos. Não é massagem, tá? O pessoal confunde com massagem, não é isso. Quando você aciona esse sistema, ele faz pequenos movimentos do banco em intervalos pré-estabelecidos e tem uma duração desse programa. Então ele pode mexer somente o encosto ou a superfície para sentar. Isso aqui para cansar menos o motorista, né? Então não é uma massagem, é apenas uma movimentação bastante sutil do banco para melhorar, digamos assim, o conforto em longos períodos de condução. Você tem tanto para o motorista
quanto para o passageiro. Outra coisa que você tem no menu de conforto é a luz ambiente. Também já conhecemos de outros carros da Mercedes-Benz, onde você tem padrões pré-definidos, onde você consegue trocar a cor dos LEDs e da parte de porta e tudo mais, ou então até mesmo escolher uma cor definida, que aí o carro inteiro fica nessa cor. E também configurar a região por luminosidade e até mesmo alguns efeitos, como quando você mexe na climatização, ele muda o LED mostrando se você está aquecendo ou resfriando o carro. Você também tem aqui um menu AMG. Nesse primeiro item, você consegue ver, por exemplo, olha só a reprodução, se você está pisando no freio ou não. A animação é legal. Virando o volante, ele te mostra quantos graus que o volante está virando para um lado ou para o outro. Acaba sendo bem interessante aqui esse recurso. Você também tem aqui um indicador de força G, que mostra para todas as direções, e você consegue ver aqui o quanto você pisa no pedal de freio ou no pedal de acelerador. O segundo menu é o menu de indicação de motor, com indicação de torque em newton-metros, potência em quilowatts e a pressão em quilopascal. Isso tudo aqui também ele mostra em tempo real com gráfico. Um detalhezinho é que você tem aqui um cronômetro bem legal, né? A parceria que a Mercedes tem com a IWC, que você pode fazer aí uma cronometragem. E por fim, um gráfico de consumo que mostra o comportamento do carro em intervalos de 7 minutos e meio, 30, 90 ou nas últimas 3 horas. A tela à frente do motorista é um painel totalmente digital, que você consegue inclusive ter outros modos de visão. Você controla tudo isso pelos botões que ficam do lado esquerdo do volante. Então, através dessa tecla Home, você consegue, por exemplo, usar um painel super esportivo. Você pode também colocar aqui um visual esportivo. Você tem aqui o visual clássico, inclusive aqui no meio, com as funções aí de computador de bordo, de assistência à condução e economia. Você também pode usar um painel sutil ou até mesmo o mapa de GPS ampliado em toda a tela. E se você quiser, tem ainda a função de assistência à condução ou informações de serviço. Aqui no volante você tem os botões de atalho da AMG. Lado esquerdo você consegue escolher algumas funções como AMG Dynamics, programa de estabilidade, sistema Start-Stop, e aqui embaixo você também tem a configuração de como você quer a utilização do câmbio, o Start-Stop e o programa de estabilidade. Então você coloca aqui no painel a função que você mais usa. E aí você tem um botão rápido para alterar aqui a função, se você quer a versão avançada ou a versão normal, ou a versão manual. Então a função que você colocar aqui, o botão do lado vai servir para você ativar e desativar de forma rápida. O outro botão é um atalho rápido para as funções do Dynamic Select, onde você tem o modo de piso escorregadio, o modo individual que você configura através da tela da central multimídia, como você quer as funções aqui do motor, se você quer de forma reduzida, moderada, esporte ou dinâmica, e o AMG Dynamics avançado ou básico. Então você faz a configuração do individual pela tela do multimídia. Depois você tem a configuração de conforto, Sport e o Sport Plus. Tudo isso de forma muito rápida, usando aqui o botão do volante. Banco traseiro. Aqui, pessoal, você tem um espaço razoável. Os bancos dianteiros colocados de forma confortável para você entrar lá. Do meu joelho ao encosto do banco eu tenho aproximadamente aqui 5 dedos fechados. A movimentação de pés aqui é um tanto quanto restrita. Não vamos esquecer, o CLA é um veículo de linha compacta da Mercedes-Benz. Aqui atrás você até leva 5 pessoas, tem a posição central aqui, inclusive com cinto de segurança. Mas o ideal mesmo é apenas 2, porque você tem aqui o túnel traseiro, inclusive onde passa o semi-eixo, justamente para conectar a tração nas rodas traseiras. Você também observa aqui, saída de ar-condicionado, que não tem controle independente de temperatura, e uma porta USB do tipo C para carregamento de dispositivos. E por fim, você tem aqui o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, e aqui na parte superior, luzinha de leitura em LED, e aqui um ganchinho para você poder colocar a cabide. Você vê que é um banco traseiro que tem um bom acabamento, muito bonito, mas, digamos assim, é o essencial para transportar 2 pessoas com conforto. A 5ª pessoa é possível, mas ela não vai com tanto conforto.
Por conta do sistema híbrido leve, o carro tem uma partida extremamente silenciosa para o modelo a combustão. Vamos ver? Olha só. Vou repetir de novo, para vocês prestarem atenção que não tem aquele barulho agudo de partida de carro. Tá vendo? Isso é por conta do sistema híbrido leve. Agora, e se eu quiser fazer uma partida mais esportiva? Dá. Segura aqui o pedal shift do lado esquerdo e executa a partida. Viu que legal? Ele já dá uma acelerada, né? Mostra um pouco mais de esportividade. Vou repetir. Segura o pedal shift da partida. Bem mais interessante esse sistema de partida esportiva. Bora dar uma volta aqui com o CLA 35 AMG. Chave presencial, partida por botão, aquela partida suave. Você quase nem nota a partida, né, no carro. Vou colocar aqui nas informações de motor e aqui no painel vamos colocar na informação aqui de economia. Bom, pois bem, a gente tem um carro muito baixo e um pneu de perfil muito esportivo. Então é claro que eu não vou fazer o teste de tachão com esse carro, porque não é um pneu que consegue absorver adequadamente. Só de você andar com o carro aqui no asfalto normal, você já percebe que a suspensão dele é bem mais dura, né? Você sente que o carro é mais firme no chão e ele copia qualquer tipo de imperfeiçãozinha que você tem no asfalto, você já sente aqui dentro. Afinal, um carro que vai a 250 por hora tem que ter uma suspensão para manter ele no chão. Teste de lombada também nem precisa fazer, porque logo que eu peguei o carro, eu fui sair numa rampa de garagem e a frente já raspou. Então, se você vai ter um CLA 35 AMG na sua garagem, vá sabendo que você vai ter que tomar extremo cuidado com os locais onde você trafega com o carro. Então, lombada, valeta, buraco é perigosíssimo, né? Porque o pneu é um perfil muito baixo, a chance de você cair ali e rasgar o pneu é bem grande. Então é um carro para você andar em locais que tem aí um asfalto civilizado, boas rodovias. Mas vamos ver aqui no piso desnivelado como é que é o conforto e isolamento acústico. Vamos lá? Então, é o que eu expliquei, né? A suspensão ela é baixa, ela é bastante dura, copia muito o piso, né? Você sente toda a imperfeição do piso, você sente aqui dentro, por conta desse acerto esportivo. E mesmo passando devagarzinho nas lombadas, olha só, sentiu, pegou o meio do carro, não foi nem a ponta nem a parte de trás, foi o meio. O carro é muito, muito baixo. Então, você vai ter um esportivo na garagem, você vai ter que dirigir como um esportivo legítimo, tomando todo cuidado em pavimento ruim. Vamos lá para a nossa manobra de fim de rua, para ver aí como é que o carro se comporta. Bom, vamos até o nosso ponto aqui de referência na rua, vamos parar, volante. Uma volta e um quarto para virar completamente o volante. A gente já está aqui, inclusive, com a câmera de reacionada, sensores de estacionamento, está mostrando aqui o caminho que a gente vai. Esse carro não tem câmera dianteira, ele tem sensor de estacionamento dianteiro. Mas tem que tomar bastante cuidado para ir até o limite da guia, porque a gente sabe que a frente do carro é bastante baixa, né? Então aqui, ó, tá no limite da guia, vamos engatar ré, vamos voltar aqui um pouquinho para desvirar com segurança o volante. A câmera de ré tem uma boa resolução, tem a linha de guia, e você pode colocar ela também aqui no modo grande angular, tá vendo? Você tá dando ré numa via mais movimentada, você consegue enxergar os cantos, ou então a imagem sem distorção. Para um carro dessa faixa de preço, uma câmera 360 graus seria bem-vinda. Concluindo aqui a manobra, olha só, saiu do centro um pouquinho para a esquerda. Para o tamanho do carro, eu vou dizer até para vocês que ocupa um pouquinho de espaço. Esperava um espaço menor, considerando o porte do veículo. 0 a 100, condição mais brava. Primeiro, vou desligar aqui o ar-condicionado. Agora, vou passar o carro para o modo Sport Plus. Programa de estabilidade usando o botão aqui do volante. Eu vou desligar o programa de estabilidade.
Então eu tô com o carro na condição mais brava possível. Inclusive até coloquei aí o painel esportivo do modelo. Vamos lá, vamos fazer a nossa largadinha estolada. Freio, acelerador, saindo. Que paulada, hein? E olha aí, conseguimos um 0 a 100 em 4,97. Agora eu vou repetir o 0 a 100, ar ligado, porém o carro na condição Sport. O programa de estabilidade continua desligado. Quando estolar, saindo, mesma paulada. Subiu um pouquinho o 0 a 100, 5,02. Agora o 0 a 100 na condição Comfort. Ar-condicionado ligado, nenhum tipo de recurso de performance acionado. Mas largadinha estolada, vamos lá. Acelerando, saindo. A saída já é outra, já não tem aquela paulada, mas ainda assim é forte. E aí o 0 a 100 vai a 5,98. Então os modos de condução aqui funcionam para valer. Retomada de velocidade. Deve ser muito bom aqui nesse carro, né? 60 a 120 com ar-condicionado ligado. Acho que vai ser muito fácil, mas vamos lá. Reduzir aqui 60. Vamos pisar tudo? $110, 120. É, rápido. Desempenho não falta não. Aproveitar para fazer uma aceleração aqui num piso relativamente desnivelado, para a gente ver como é que é o comportamento do carro. Vamos lá. Primeiro eu vou estabilizar aqui 60 e vamos acelerar. A gente vê que a retomada de velocidade é bem rápida. Mas olha, como a suspensão é dura, né? Você percebe que o carro copia tudo do chão. Você tem ele na mão, você sente que o carro tá num trilho, até por conta da tração, né? O Formatic, que quando você arranca, retoma, distribui nas 4 rodas. Então você tem aí uma aderência muito boa. Mas o ponto do conforto vai sempre deixar a desejar, porque é um carro de proposta esportiva. A gente tem aqui os modos de condução do carro que interferem no uso do sistema híbrido leve, que é o de 48 volts. Na estrada é possível o carro apagar completamente, mas olha, se você estiver na posição Comfort, isso não vai acontecer. Eu estou descendo aqui, sem acelerar, o carro não desliga. Porém, se eu passar o carro para o modo Individual, e o modo Individual na configuração de motor estiver Moderate ou Reduced, tá vendo aqui, qualquer uma das duas, aí ele vai desligar o motor aqui completamente para economizar combustível, né? Então a gente já viu isso em outros carros da Mercedes, e é exatamente assim que funciona o sistema híbrido leve. Quando ele entende que pode desligar o motor para fazer essa economia, ele faz isso. Toda vez que o carro está numa condição tranquila e você tira o pé do acelerador, olha aí, se ele entender que pode, ele desliga o carro. Normalmente ele vai fazer isso, vai fazer esse ciclo de forma automática enquanto for possível. Mas se você colocar modo Comfort ou até mesmo o modo Sport, o Sport Plus, esse desligamento não vai acontecer. Testar aqui os assistentes à condução, inclusive com a tela dedicada de assistência à condução. Primeira coisa é conferir aqui no carrinho qual deles está ligado. No caso, eu deixei todos desligados. Vou forçar aqui o carro para fora da pista, olha aí. O carro sai da pista, tá vendo? Nada acontece. Mas quando eu ligo o assistente de manutenção de trajetória, ele vai entender as faixas de rolamento. E aí, se eu forçar o carro para fora da pista, além dele dar indicação ali no painel, ele atua sobre o volante, trazendo o carro para dentro da pista. Se eu ficar muito tempo sem a mão no volante, ele avisa. Eu posso ligar também um assistente ativo de direção, mas para esse funcionar, aí eu preciso ligar o controle de cruzeiro adaptativo. Vou programar aqui o controle de cruzeiro, setar a velocidade, que nessa rodovia é 120 por hora, escolher a distância que eu quero em relação ao veículo da frente. Você está vendo aqui que são várias distâncias, eu vou colocar aqui na mais próxima. E aí, com o assistente ativo de direção, ele já está centralizando o carro na faixa, tá vendo? Ele já não deixa o carro correr até o limite da faixa. E aí, ele vai manter a distância que eu escolhi ou a velocidade que eu programei quando não houver carro à minha frente. E aí ele vai fazendo isso aqui automaticamente. Usando
todos os recursos, que é o controle de cruzeiro adaptativo, mais o assistente de manutenção de trajetória e o assistente ativo de direção, você faz viagens muito mais tranquilas. Você tem também aqui o alerta de colisão frontal, né? Eu já programei na central multimídia para ele ficar bastante sensível. Tem um carro aí na minha frente, vamos acelerar, olha só. Tá vendo? Ele percebeu a minha aproximação rápida do veículo da frente, rapidamente ele já deu alerta aqui no painel e já fez o pré-condicionamento dos freios. O objetivo disso é evitar ou mitigar um possível acidente. Lembrando que você configura a sensibilidade do sistema via a tela da central multimídia. A gente viu aqui nesse vídeo que o CLA 35 AMG é um modelo bastante interessante. Tem uma performance excelente, uma dirigibilidade esportiva e ainda é um carro do ponto de vista utilizável. O que eu quero dizer com isso? Para começar, tem um banco traseiro onde você leva 2 pessoas com relativo conforto, dá para levar até 3 com um pouco menos de conforto, e um porta-malas, muito bom para se você precisar viajar. A gente sabe que não é um carro barato. O preço público sugerido em junho de 2024, R$496 mil. São poucas pessoas que podem levar um carro desse para a garagem. Mas olha só, vamos colocar tudo em perspectiva? Então vamos lá. Se a gente considerar outros modelos também de propostas esportivas do mercado, como por exemplo o Corolla GR ou até mesmo o Civic Type R, são modelos de proposta esportiva que custam quase o preço desse carro e não entregam tanto quanto ele. Por quê? Porque aqui nós temos uma tração Formatic muito melhor para performance. E a diferença de preço é pequena entre aqueles carros e esse daqui. Esse é um pouco mais caro? É, mas é um carro de categoria premium e não deve nada em desempenho. Fazer uma outra comparação? Vamos pegar, por exemplo, a BMW M2. Sabemos que é um carro que acaba tendo mais potência, mas ela é um carro de tração traseira. Custa bem mais caro do que esse aqui, não entrega na proporção algo muito melhor em matéria de performance e o fato de ter tração traseira não vai dar a performance do CLA. Então, como vocês podem ver, quando a gente coloca em perspectiva, esse aqui é um modelo muito interessante para quem pode investir essa quantidade de dinheiro e quer um carro não só para diversão, mas também para uma utilização no dia a dia e em viagens. E o seguro, como é que fica? Mais uma vez, contatamos a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do preço de seguro desse carro considerando o típico usuário. O seguro até que não assustou tanto, considerando a faixa de preço do carro. Ficou em R$9 mil por ano. Não é um seguro pesado, considerando o preço desse modelo. Já a franquia reduzida em 50% na eventualidade de acontecer alguma coisa, aí ela já não é tão leve, R$22 mil. Mas tudo isso lembrando, né? Estamos falando aqui de um veículo que custa aproximadamente R$500 mil. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.